bom dia, abençoados. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, de acordo com Efésios 1, versículo 3. Somos abençoados por Deus. Na graça de Deus, essa é a nossa saudação. Graça e paz. Abençoados, você sabia que você não é mais um pecador? Pois é, as pessoas dizem por aí que você é um pecador, né? As pessoas dizem por aí que você é um pecador, ou seja, os pregadores das religiões, né? Os pregadores da lei dizem que você é um pecador porque eles não têm a perfeita revelação do Evangelho da graça de Deus. Ainda estão vivendo de acordo com a lei mosaica, né? Na lei mosaica, de verdade, de fato, todos morreram, foram encerrados debaixo do pecado. Mas, na graça de Deus, não somos mais pecador. Abençoados, veja o que diz o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, em Romanos, capítulo 4, e o versículo de número 25. Diz assim: ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para nossa ressurreição. Abençoados, ele quem? Jesus Cristo, né? Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para nossa justificação. Ou seja, ele já ressuscitou, certo? Ele morreu e já ressuscitou. E se ele já ressuscitou, então estamos, estamos justificados. Ou seja, Paulo escrevendo aos Romanos, ele está se referindo àquela geração, né, que estavam justificados. Amém? Nós que já nascemos depois da ressurreição de Cristo, já nascemos com esse privilégio. Então não somos mais pecador. Essa história, né, que os pastores dizem que você é um pecador, não é uma verdade, abençoado. Você não é pecador. Pecador eram aqueles que viviam debaixo da lei mosaica, né, em linha com a lei. Mas você não vive da lei, você não é dessa época, né, dessa geração, você já é muito depois, né, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então por que dizer que você é um pecador? Amém, abençoado? Entenda uma coisa, na graça de Deus, não somos mais pecador. Nós não nascemos pecadores. A Bíblia diz que nascemos justificados, que é diferente, né, de ser pecador. Veja que em Romanos também, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter paz com Deus. Se somos justificados, né, mediante a fé em Cristo Jesus, por que está se perturbando, achando que nós temos algum pecado? Né? Então não existe nenhum pecado, nós não somos pecador. Há de haver alguém dizer que somos pecadores, porque ele aprendeu assim, né, na lei, ele aprendeu assim com os falsários da palavra de Deus, colocando medo nas pessoas, dizendo que você é um pecador. Porque, abençoado, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. O Evangelho da graça de Deus, ele não dá receita. Então,
Quando se prega o evangelho da graça de Deus, se prega o evangelho puro e genuíno, mostrando os fatos, né? Os fatos. Ninguém conta história, a gente mostra fatos, né? Então não dá receita pregar o evangelho, mas pregar a lei mosaica dá uma receita, né? Porque aí as pessoas, elas ficam com medo. O pastor diz que você tem um demônio, o pastor diz que você é pecador, que você precisa se purificar, que você precisa fazer uma corrente, fazer uma campanha para se libertar dos demônios. E tem que fazer um voto, porque senão Deus não vai te abençoar, né? Isso na lei mosaica. Na graça, você não precisa fazer isso, porque Cristo já fez o sacrifício completo para que você possa viver em paz. Veja que diz o versículo 1 do capítulo 5 de aos Romanos. Sendo, pois, justificado, você é ou não? Não, abençoados, entenda uma coisa. Você está vivendo debaixo da graça. Não tem motivo para dizer que você é pecador. Entenda isso. Porque é a palavra que está dizendo. Se você quer questionar ou debater alguma coisa, né, questione com Deus, né, a esse respeito. Entre na presença dele e questione com ele, né, discuta com ele, porque a palavra dele, só estou falando o que está escrito, tá bom? Então no capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó, sendo pois justificados, né, é assim que está escrito na minha Bíblia, amém, abençoados? Sendo pois justificados, né, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o versículo de número 7 do capítulo 5 de aos Romanos é a Bíblia, amém? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é nada disso. Está escrito na palavra, tá bom? Então vamos lá. Versículo de número 8, versículo de número 9 do capítulo 5 de aos Romanos diz assim: logo muito mais agora. Observe, no versículo 1 diz assim, ó, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 9 diz assim, logo muito mais agora. Agora onde, abençoado? Agora aqui na graça. Amém? Na graça. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Ou você, ou na tua mente, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Na tua mente, o que é que tu pensa? Cristo já morreu ou ainda está vivo? Porque está dizendo aqui, né? Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Sabemos que Jesus morreu e na sua morte houve derramamento de sangue, sim ou não? Então, se houve derramamento de sangue, então seremos por ele salvos da ira. Amém, abençoados? Glória a Deus. Então isso daí é Romanos 5, capítulo 1 e o versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 9. Tá bom, abençoados? Esses são os endereços que eu estou deixando para que você depois possa aí fazer uma reflexão. Porque os pastores por aí dizem que você é um pecador. Os pastores dizem por aí que você tem um demônio, né? Que não é uma verdade. Na graça de Deus, você não tem mais demônio. Você não é mais pecador, tá bom? Né? Mas se eu der uma brecha, o demônio entra. Mas como que ele entra se ele já não existe? Hebreus 2,14. Veja o que diz Hebreus 2,14. Vamos ler? Abba Pai, glória a Deus. Abba Pai, a perfeita revelação da graça de Deus é essa. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus Cristo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E por que os pastores dizem então que os demônios estão aí, né, entrando e saindo? A Bíblia revela aqui que os demônios, né, o diabo já foi aniquilado. Ou seja,
Se foi aniquilado, não existe mais, ele está inoperante, né? E essa conversa aí que os pastores arranjaram aí para meter medo nas pessoas, abençoado, eu sou sincero com você que está desse outro lado, tá bom? Eu vivi 18 anos no sistema religioso, então tudo que você falar de lá, eu sei, tá bom? Esse negócio de dizer que se der uma brecha, o diabo entra. Não existe brecha, na graça não existe brecha, porque os demônios já foram aniquilados. Amém, abençoados? Você pode dar brecha, você pode abrir a porta, você pode fazer qualquer coisa, que não vai ter demônio coisa nenhuma. E para só para fortalecer aí esse texto de Hebreus 12:14, leia Judas, versículo 6. Ou você pode ler lá todos os versículos do livro de Judas, que isso aí é um capítulo, talvez, tem muita gente. Porque eu teria vergonha se eu tivesse nascido num leito evangélico, como se falam aí por aí, né? Pessoas que se dizem ter nascido no leito evangélico, então deveria ser o mestre da lei, né? O mestre da graça de Deus, o mestre da palavra. Porque desde o leito nunca saiu dos caminhos de Deus, né? Se justifica dizendo que nasceu no leito evangélico, deveria conhecer mais do que eu, que não nasci em leito evangélico, coisa nenhuma. Amém, abençoado? Eu teria vergonha de dizer que tinha nascido em leito evangélico e dizer ainda, né, que se eu der uma brecha, o diabo entra. De dizer que eu sou um pecador. Amém, abençoados? Então, qual a vantagem de eu dizer que eu nasci num leito evangélico, mas ainda acredito que o diabo, se der uma brecha, ele vai entrar na minha vida? Acredito que ainda sou um pecador. Amém, abençoados? Na graça, entenda, na graça. Talvez você não saiba, mas a graça de Deus, ela começa em Atos dos Apóstolos, tá bom? Ali começa. Atos dos Apóstolos é exatamente um livro com todos os atos que os apóstolos fizeram, né? Então são os atos dos apóstolos. E a revelação da graça de Deus foi dada por intermédio do apóstolo Paulo, abençoado. Eu quero ver um pastor pregar o evangelho da graça de Deus dizendo que foi um outro apóstolo que recebeu, que diga que foi um outro apóstolo que teve a revelação desse evangelho. Amém? Então você não tem pecado, abençoado. O que existe hoje, na verdade, nos nossos dias, que Paulo classifica, é obras da carne. Obras da carne. Aquilo que você diz que é pecado, são obras da carne. Amém, abençoado? Você faz consciente, você sabe por que está fazendo, você sabe, você premedita, você vai e faz. Amém? Você não é um coitadinho que faz sem saber, não. Você faz sabendo. Então, obras da carne, tá bom? E Paulo, ele deixou muito bem claro que essas obras da carne aí, quando você pratica elas, você, que na verdade é uma semente, né? Quem semeia na carne, que é a semente de Gálatas 5:7, né? Que quem semeia na carne ceifa. Então, se você comete um ato da carne, né? Claro que você vai colher. Amém, abençoado? Então, não fique tranquilo que você não é pecador e que não tem demônio na sua vida, coisa nenhuma. Isso é coisa que os pastores colocam na mente das pessoas, medo na mente das pessoas, e as pessoas vivem dizendo que tem demônio, né? Que não é uma verdade. Eu também era assim, eu pensava desse jeito, mas uma vez o Senhor Jesus se manifestou para mim, aqui onde eu estou mesmo sentado. Só estava deitado, pensando aqui no que fazer, nas coisas de Deus, porque é assim, abençoados. Alguém pensa que viver na carne é fazer coisas erradas, mas viver na carne não é somente só isso, entendeu? Viver na carne é quem não tem o Espírito Santo. E Paulo disse que aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, entendeu? Então, quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, pensa nas coisas de Deus. E eu estava pensando, e Deus então me deu esse perfeito entendimento. Eu quero ler mais um texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11.
com vocês aí. Vocês podem pegar suas Bíblias aí, né? E acompanhar se você quiser, né? Então vamos lá. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E tais, forte alguns de vós. Veja que isso Paulo estava escrevendo aos Coríntios, na época, naquele tempo que eles queriam estar vivendo debaixo da lei, fazendo obras. Então Paulo diz assim, ó, e tais, forte alguns de vós. Mas vocês, coríntios, vocês, brasileiros, vocês foram lavados, entendeu? Fortes, santificados, mas fortes, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Pai. Amém? Veja então que, mais uma vez, né, Paulo dizendo que já somos justificados, já fomos lavados, né? Então, vamos procurar andar com dignidade diante do Senhor. Graça e paz, irmã Vanilda Lima, glória a Deus. Graça e paz. Seja bem-vindo ao meu Facebook, né? E ouvir aí o melhor de Deus para a nossa vida, né? Tirar essas heresias aí. Tirar as heresias, combater as heresias com a verdade de Deus em Cristo. Então, abençoados, vamos ver mais alguns aqui, mais 3 textos para encerrar e fechar com chave de ouro. Glória a Deus. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça aumente? 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, né? Então, todos aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, eles estão mortos para o pecado. Amém? Estão mortos para o pecado. Vivem para Deus. Versículo 7. Glória a Deus. Versículo 7, do capítulo 6, diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Glória a Deus. Entenda, porque aquele que está morto já está justificado do pecado. Amém? Ninguém está falando aqui de Jesus Cristo morto não, tá? Do morto da sua carne não. Eu estou falando aqui da ovelha que morreu para o pecado e ressurgiu para uma nova vida com Cristo. Amém? Então, se você está morto para o pecado, você vive para Deus. Então, você está justificado no Espírito. Amém? Nós em graça, nós olhamos as ovelhas pelo Espírito e não pela carne. Nós não olhamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se nós formos olhar segundo a carne, essa carne, de fato, é cheia de defeitos, comete muitos defeitos. Mas o Espírito é perfeito. Estamos perfeitos no Espírito. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Amém? Abençoados. Essa é a graça de Deus. Esse é o apostolado como tem que ser. Graça e paz, e medite também aí nesses textos. Um bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser.